Olá, já estamos na segunda parte. Como tinha prometido, vamos falar de astrologia, mais precisamente do signo de Peixes. Ainda estamos em Aquário, mas amanhã damos início precisamente à entrada em Peixes. Para ajudar-nos nesta conversa, como já é habitual, a Helena Sofia, a nossa astróloga convidada, e também a Gilberta Faria, que é uma estreia aqui para falar da astrologia, que é uma aluna que até há bem pouco tempo começou então a interessar-se por estes leads da astrologia. Mas antes, vamos só fazer uma pequena pausa para descontrair. Vamos ouvir a Vânia Fernandes cantar no teu poema. A voz da Vânia Fernandes, uma voz quente. E este signo que vamos entrar, Peixes, é também um signo quente. O signo de Peixes, portanto, como eu já disse, os signos têm uma ordem rigorosa, vem a seguir ao signo do Aquário. Se eu quiser considerar o signo do Aquário como um signo frio mental, talvez possa dizer que o Peixes é quente, porque está ligado às emoções. É um signo de água e é a última água do zodíaco. Portanto, temos 3 signos de água: o carneiro disparate, o caranguejo, o escorpião e o Peixes. E temos diferentes tipos de água, ou seja, a água que se identifica com o caranguejo é a água intrauterina, portanto, é a água do começo, do início da vida. A água do escorpião é a água dos rios, portanto, há algo poluída ainda que não chegou aos mares. E a água do Peixes identifica-se com o oceano, portanto, com a totalidade das águas. Não é por acaso que o Peixes é o segundo signo dual do zodíaco. Temos primeiro os Gêmeos, que é um signo dual, mas é uma dualidade mental. E aqui, no Peixe, encontramos uma dualidade emocional. A contradição dos sentimentos. Se quiser, temos já 2 peixes, portanto, o glifo do peixe são 2 peixes que apontam um virado para a esquerda, outro virado para a direita, que representam exatamente um peixe que nada para o passado, para trás, ou se quiser, para as águas imaturas, para o inconsciente, para a imaturidade do caranguejo, para a dependência e maturidade do caranguejo, e para as águas instintivas, irracionais, obsessivas do escorpião, e o outro Peixes que nada para o todo, para o amor universal, portanto, para a totalidade, para o absoluto. Quando a Helena diz que o peixe se identifica com as águas do oceano, dá a ideia aqui também de uma maior liberdade? Eu não chamaria liberdade, chamaria o todo, portanto, a unidade, ou se quiser, o divino. Eu diria que será sempre um signo mais livre, porque ele já passou pelo Aquário, portanto já encontrou algum tipo de liberdade, ou se quiser, o Peixe é um signo universalista, é um signo absolutista, portanto ele comporta o todo. As pessoas, e eu não vou falar das pessoas de Sol em Peixes, vou falar do Peixe como um arquétipo do zodíaco, se quiser, é o último signo do zodíaco. Não quer dizer que o zodíaco seja um círculo fechado, o zodíaco é uma espiral, ou seja, depois, quando termina o Peixe, começa sempre um novo ciclo, há sempre um carneiro na espiral. Portanto, o zodíaco não é um círculo fechado, nós representamos o fechado por uma questão de facilidade de leitura. Mas nunca termina um ciclo, se assim podemos dizer. Exatamente. Diria que a vibração vai crescendo, a vibração do signo vai crescendo e vai aumentando do carneiro até ao Peixes. Não quer dizer que todos os peixes sejam mais evoluídos que todos os carneiros, quer dizer que a vibração do signo é mais exigente. Mas, como o zodíaco é uma espiral, quando termina o Peixe, começa sempre um novo carneiro na oitava superior, se quiser, numa vibração superior ao Peixe anterior. Acho que é interessante desmistificar aqui um bocado aquela ideia, porque há muita gente que de facto se questiona sobre isso, aquelas questões normais. O meu signo dá-se bem com que signo? Há influências diretas? Não há? É importante dizer que a astrologia não analisa de facto aquilo que nós vemos naquelas revistas ou nos jornais diariamente, em que quase toda a gente se identifica com aquilo. Exato. Por isso é que nós falamos em arquétipos. Portanto, temos 12 arquétipos do zodíaco, cada um corresponde a um signo. E temos o Sol, ou seja, a maioria das pessoas identifica-se com o Sol, porque é o pouco que conhece a astrologia, portanto toda a gente basicamente sabe que signo é, mais ou menos, a não ser que nasça na passagem de um signo para o outro. Posso já dizer que entramos em Peixes amanhã às 18, 19 e 27. Ou seja, até essa hora,
até essa hora, todas as pessoas que nascerem até amanhã às 19h27 serão ainda aquário, e a partir dessa hora, porque o signo muda abruptamente, tal como as marés. É aí que são peixes. Como eu costumo dizer, não costumam estar nem mais ou menos a subir, nem mais ou menos a descer. Portanto, aí muda o signo. Mas tinha-me perguntado, que eu perdi-me. A comparação com a astrologia, com aqueles signos normais. Exatamente. Todas as pessoas sabem mais ou menos o signo do seu Sol, mas a astrologia fala-nos muito mais, porque nós temos uma Lua, um Mercúrio, uma Vênus, um Júpiter, um Saturno, um Urano, um Neptuno, um Plutão, ainda temos um Quiron, ainda temos um ascendente, ainda temos casas astrológicas, portanto... É muito mais complexo. Eu posso dizer que um sol em peixes ou qualquer sol em água flui bem com a terra. Se quiser, se eu regar a terra absorve a água. Portanto, são dois elementos que, naturalmente, mesmo ao nível físico, eles funcionam bem. Tal como o fogo e o ar. Se eu soprar para uma lareira, ela tem tendência a... Agora, eu não posso pegar só no sol da pessoa e fazer o que nós chamamos em astrologia uma sinastria, que é comparar todos os planetas de duas pessoas e perceber a dinâmica do relacionamento que se estabelece entre as duas pessoas, o que elas vêm aprender juntas, qual é o projeto do seu relacionamento. Portanto, há um mundo por para além do Sol, que é reduzir a astrologia a uma coisa mínima Bem sei que o Sol é importantíssimo e tem um papel importantíssimo no tema de cada um, mas como que é o maestro da orquestra. Agora, nenhum maestro faz nada sem uma orquestra. Mas então como é que se explica que tenha sido dada tanta projeção a essa parte só da análise do Sol? A Maria Flávia de Monsaraz costumava dizer muitas vezes que acabava por ser útil as pessoas irem aos jornais e às revistas, porque a astrologia já foi uma ciência no passado muito mais completa ou muito mais estudada, e foram muito mais longe na abordagem da astrologia há milénios atrás, e ela diz que isso representa, ela costuma brincar a dizer que representa a memória que as pessoas ainda têm, que astrologicamente as pessoas funcionam. E por falar no passado e pela ciência que já foi, podíamos então tentar perceber o que é que leva, por exemplo, a Gilberta a querer saber mais sobre este grande mundo que é a astrologia? Talvez por isso mesmo, porque achei que, por exemplo, as revistas dos jornais não diziam muito sobre um signo. E não é só isso, por exemplo, há 3, 4 pessoas que são do signo de Peixe, por exemplo. E nós vimos que cada pessoa é um bocado diferente, pode ter uma outra característica, mas depois difere muito. Aí, ou os outros planetas, a Lua, terem muita influência. E foi por isso que procurou... Sim, eu sempre desde muito nova, sempre tinha muita curiosidade nesse campo, por saber muito, muito, muito. O que é que fazia, essencialmente? Lia revistas? O que é que fazia? Lia revistas, já li livros até. Sim, sempre li muita coisa sobre isso. E agora decidi então tirar um curso de astrologia? Exatamente, como surgiu esta oportunidade. Está com a Helena? Sim, sim. E o que é que aprende no curso? Como? O que é que aprende? Pronto, aprende a ver a astrologia de uma forma mais vasta. Mas tem uma grande informação? Tem muita informação, muita, muita. Desde o quê, por exemplo? Só para que tenhamos uma ideia das matérias que estudam. Por exemplo, a gente agora está a falar das casas, da influência da Lua. E procura também mais informações na internet, por exemplo? Sim, também costumo, antes até já costumava ler assim muita coisa lá na internet, e sempre de vez em quando posso, dou uma olhada. Também é de signo de peixe, não é? É, sim. Já começou a fazer um mapa astral? Sim, já tenho. Eu comecei eu própria, ainda não. Ainda não, ainda é muito cedo. Acho que ainda é muito cedo, preciso de mais. Ainda está verde na matéria da astrologia. Se é um mundo tão grande em que o ideal seria ter 3 aulas para dar um planeta só, bom, isto para dar os princípios, as bases, imagine... Num mês não se aprende nada. Não é um mês, mas é semanal. Mas 10 aulas dá para a pessoa ter, eu creio, e a Gilberta pode confirmar, 10 aulas dá para uma pessoa ter uma noção de um mundo a descobrir. E há muita gente a procurar aulas de astrologia ou a procurar cursos, a querer saber mais? Eu creio que cada vez vai havendo
mais gente a procurar. E eu continuo a acreditar que esta vai ser a linguagem dos próximos milénios, porque, por uma razão simples, a astrologia dá-nos, digamos, ou indica-nos o processo da humanidade. Eu estou-me a lembrar outra vez da Maria Flávia de Monsaraz, que uma vez lhe perguntaram como é que ela metia a religião dentro da astrologia, como é que ela combinava as duas coisas, e ela dizia que a astrologia era a escrita de Deus, ou seja, é a forma como Deus nos pode dizer o projeto evolutivo da humanidade. E estamos a entrar na era do Aquário, e a era do Aquário é regida por Urano, o planeta que rege exatamente a linguagem simbólica e a linguagem astrológica, porque a linguagem astrológica é uma linguagem simbólica, é uma linguagem criativa, inacabada, ou seja, eu não ensino 2 e 2 são 4, ou seja, nós damos o símbolo e cada pessoa interpreta o símbolo de acordo com o seu nível de consciência, ou seja, é como se fosse um balão que eu vou enchendo. E quando o símbolo aparece à frente, é como se você, tudo o que estudou sobre aquilo, de repente viesse tudo ao de cima. Completa, digamos, quase que a nossa parte curiosa do ser humano, a astrologia. Eu digamos que está muito para lá da curiosidade. A curiosidade acho que está muito associada exatamente a essa busca nos jornais, acho que está muito para lá. A astrologia é um instrumento extremamente valioso no percurso de autoconhecimento da pessoa, e todo o conhecimento de alguém é autoconhecimento, poderosíssimo e terapêutico, se quisermos ir mais longe. Terapêutico como? Porque, repare, nós temos todo um material consciente e todo um material, e isto remete-nos um pouco para o peixe, não é? Porque o peixe se engloba tudo. Temos um material consciente e um material inconsciente, e acho que estamos a chegar a uma altura em que temos que ser realmente co-criadores da nossa própria vida, ou deixarmos de projetar constantemente no exterior, ou deixar, eu costumo às vezes por brincadeira perguntar, queres ser tu a acontecer à vida ou queres que a vida te aconteça? Ou seja, a noção de espelho, se quiser, se eu perceber quais são as energias e quais são as minhas necessidades e o que está para trás do meu inconsciente, porque tudo o que eu nego, e a era de peixe foi muito assim, portanto, identificou-se, o peixe lida exatamente com a dualidade, com a tradição emocional, e o peixe muitas vezes posiciona-se muito de um lado, ou seja, por exemplo, a religião levou o bem ao limite e negou o mal, só quer dizer que, negando o mal, não quer dizer que ele deixe de existir. Ele está lá, só que eu quando mando o mal para o inconsciente, eu crio uma sombra de que o Jung falava, o que está no inconsciente não deixa de existir, ou seja, tudo o que eu projeto e nego e ponho lá atrás e escondo, projeta-se cá fora na minha vida, ou seja, vai aparecer na minha vida através de experiências de vida, ou através de um parceiro, de um companheiro, da minha mãe, do meu tio, de uma prima, de um colega de trabalho, qualquer coisa. Portanto, tudo o que me acontece cá fora, que eu tenho que começar a reconhecer que tudo o que me acontece, que eu sou totalmente responsável pela minha vida. Ora, se a astrologia me ensina a perceber quais são as minhas tendências, agora estava-me a lembrar do Nuno Michaels, que faz uma analogia muito engraçada, em que ele diz, nós temos 10 planetas, ou seja, 10 deuses dentro de nós, em que cada um quer uma coisa diferente. Ou seja, se eu não sei ser o tal Sol, o tal chefe dessa orquestra desses 10 planetas, e nego um, ou seja, se eu negar determinadas necessidades, determinados impulsos, algo que eu preciso de viver e ver realizado, isso acaba por me ser trazido na vida de fora para dentro. Através de influências. Até o drama crescer tanto que eu sou obrigada a vê-lo, a confrontá-lo e a perceber que aquilo tem a ver com a minha vida. E que características é que têm os peixes? Portanto, para começar do princípio, começaria por dizer que o peixe é extremamente sensível. Eu arriscaria a dizer que é o signo mais sensível do zodíaco, porque o peixe realmente é o todo, ele engloba todos os sentimentos. Ele é parabólico, ele sente a 360 graus, portanto sente tudo. Sente
o tal lado de caranguejo, se quiser, a maturidade, as dependências, as carências, as inseguranças, sendo o lado instintivo do desejo, da irracionalidade, da compulsão, portanto, de tudo o que é mais escuro, mais escuro em nós, do escorpião, e o apelo do divino, portanto, o apelo de totalidade. E o peixe vive isso tudo em termos de sentimento, porque o peixe, eu diria que é pouco racional. O signo que é racional é exatamente o signo que se lhe opõe, que é a Virgem, que organiza tudo, é a metodologia, a organização, o racional levado ao limite. Ora, o peixe gosta pouco de raciocínios, digamos, de lógicas, porque não há lógica que se consiga, não há uma lógica que consiga justificar tudo aquilo que eu sinto, se quiser. E então pode dar muita dispersão, muita indefinição, muitas vezes de identidade, porque há uma enorme adaptabilidade às circunstâncias. São pessoas extremamente sensíveis que muitas vezes não põem limites entre elas e o exterior. O que é que eu quero dizer com isto? São pessoas sensíveis à dor dos outros. Veem um telejornal e são capazes de se sentir culpadas quando a dor não é delas. Ou seja, muitas vezes vivem a vida dos outros ou vivem o exterior. São extremamente permeáveis a tudo que se passa. Querendo fazer sempre qualquer coisa para ajudar. Há um apelo enorme, portanto, o peixe necessita de se sentir necessário. Há um apelo enorme de ajuda, se quiser, de solidariedade, de salvar o mundo. O peixe precisa de paz. Só que com esta totalidade de sentimentos contraditórios dentro dele, é difícil de encontrar paz. Eu costumo dar como imagem a única paz que qualquer pessoa com um planeta em peixe, eu diria que a Lua em peixe necessita muito mais disto, porque é muito mais permeável, muito mais impressionável com a dor dos outros, porque muitas vezes, o que é que acontece? Muitas vezes há uma indistância, se eu pudesse usar esta palavra, entre a experiência dos outros e a minha própria vida, porque eu sinto aquilo, porque como é tudo um, somos todos um, eu tenho dificuldade em pôr limites entre o que é a minha experiência de vida e o que é a experiência de vida dos outros. Então eu ajudo, e depois muitas vezes sinto-me enganado, sinto-me que a pessoa não esteve lá para mim. Mas esse é um signo que se pode dizer, então, que faz dificilmente impor a sua personalidade? Eu não iria por aí, mas deixa-me só terminar para a solução para o peixe. Eu penso que o peixe é um signo, uma pessoa que tenha qualquer planeta em peixe, sobretudo a Lua, é alguém que precisa de silêncio interior, de solidão no bom sentido, portanto, de estar bem consigo, de paz interior. E essa paz interior só é conseguida com silêncio, com meditação. Uma Lua em peixe precisa tremendamente de meditar e de um espaço interior. Ou seja, eu costumo dar a imagem de criar um templo de segurança e de silêncio interior, a partir do qual eu realmente me defino e percebo o que é que eu depois venho fazer cá fora. E não ir-me adaptando e depois entro num caos de sentimentos em que não percebo qual é a diferença entre a minha própria experiência e a experiência dos outros, porque eu sofro a dor da amiga, o cão, porque para o peixe há o sentimento. Um cão a sofrer é tão doloroso como uma pessoa a sofrer, ou pode ser tão doloroso. Eu estou-me a lembrar de um exemplo que uma astróloga dava, muito engraçado, de um homem peixe, com ascendente de peixes e mais qualquer coisa, que dizia que depois de ter conseguido a custódia dos filhos, disse que ia pedir a custódia das plantas à ex-mulher. Para ver o nível de sensibilidade à vida, se quiser, à vida, ao divino, a tudo o que tenha vida, a tudo o que não seja sofrimento. E o que acontece muitas vezes é que o peixe, quando é pequenino, ou as pessoas com planetas em peixe, em crianças, quando são muito magoadas, constroem um castelo no ar e aqui começa o perigo. Ou seja, eu costumo chamar as pessoas que põem uns óculos cor-de-rosa para ver a vida. Porque o peixe tanto pode pôr uns óculos cor-de-rosa e ver a vida sempre do mais maravilhoso que existe, como pode pôr uns óculos pretos
Uma revolta porque quase. ele oscila. E o que é engraçado é que ele nem se sente a contradizer, ele não percebe que se está a contradizer. No sentido em que, por exemplo, uma mulher é capaz de ver um telejornal e ver uma desgraça terrível que aconteceu, sei lá, noutro país qualquer, e é capaz de se sentir culpada e não conseguir ir jantar fora com uma amiga, porque se sente culpada em estar-se a divertir quando está aquela catástrofe toda a acontecer. Mas passado 15 dias é capaz de ser a mesma pessoa que pega no dinheiro todo que juntou e é capaz de ir comprar um grande casaco e fazer uma grande festa. E nada disto ela percebe que digamos que é contraditório. A Gilberta também é peixe. Identifica-se com algumas destas características que está aqui a Helena a dizer? Identifico-me quase com tudo. Praticamente. É um bocado assim. O que é que a leva a identificar-se mais com estas características? No seu dia-a-dia tem comportamentos semelhantes? Por exemplo, este exemplo do telejornal. O telejornal é um caso mesmo concreto, mexe muito comigo e fica assim muito mal e penso, como é que eu posso me divertir e estar pessoas a sofrer, ou como posso desperdiçar, por exemplo, comida e estar pessoas a morrer à fome. Não consigo fazer essas coisas, por exemplo. É muito amiga de ajudar também as pessoas, dar sempre uma mãozinha, mesmo em dificuldades. Sim. Sempre que posso, E depois, é fácil de impor a sua personalidade perante estas situações? Sim, eu acho que sim, acho que consigo. Tem uma personalidade forte? Às vezes até tenho, às vezes até acho que tenho, sim. E esta segunda parte da contradição é capaz depois de, por exemplo, pensar, bem, apetece-me gastar dinheiro, lá vou. Exatamente. É assim mesmo. Perfeito, o retrato, Helena. Não, por acaso... É um processo, peixes. Por acaso, a Gilberta, eu creio que também tem o ascendente em peixe, portanto, reforça aqui qualquer coisa, porque um sol em peixe é capaz de dizer não. Mas há realmente esta dualidade, e eu, quando digo que uma criança magoada constrói o castelo da paz, isto muitas vezes elevado ao limite. Claro que há vários níveis de se viver o peixes, desde, eu costumo muitas vezes a brincar dizer, um peixe quando quer ser cruel, o escorpião não o consegue apanhar, digamos, já que o escorpião tem má fama, não é o que eu acho, mas ao nível da crueldade, da energia escorpiónica na sua pior expressão, pode ser muito violenta. Um peixe, se for cruel, pode pôr um escorpião à parte, mas também pode ir até à Madre Teresa de Calcutá, se quiser. O peixe pode morder por um lado, se assim podemos dizer, e ser não o estou a melhor dizer, ajudar. estou a dizer que há vários níveis de viver peixe. O que acontece é que eu, para chegar ao divino, eu tenho que perceber que eu vivo na Terra. Eu tenho que me confrontar primeiro com Saturno, que é o regente do Capricórnio, com limites, com definição de identidade, com definição da minha personalidade, com fronteiras, com limites. Porque se eu me entrego aos sentimentos sem perceber primeiro quem sou, eu não sei quem sou e estou completamente perdida. Então ando ao sabor, que é muito o que o peixe muitas vezes faz, ando ao sabor da corrente. Anda quase que a nadar. E é camaleónico, no sentido em que adapta-se às circunstâncias, e então se está tudo a rir, eu também fico bem disposto, porque como eu sou permeável ao exterior, eu apanho aquela energia. É facilmente influenciável. Os peixes, ou são facilmente Eu diria influenciáveis? influenciável neste sentido. Não quer dizer que seja uma pessoa que eu chegue e queira influenciar para mas podem ser enganáveis, no sentido em que, exatamente, eu vou buscar outra vez a história do castelo. É que muitas vezes o que acontece e as queixas das pessoas que têm Neptunos fortes, que é o planeta que rege o peixe, ou muita ênfase em peixes, é exatamente essa, é que dão, e depois as pessoas não estão lá para elas. A amiga virou-lhe as costas, o namorado não, porque há um enorme espírito de sacrifício. Eu tenho necessidade de dar, só que um peixe tem que aprender a dar. Tem que perceber, tem que primeiro pôr limites para depois se perder no divino. E não sabe pôr esse limite. Chegar à altura do amor de Jesus Cristo, se quiser. Até lá há um processo e há um trabalho interior a fazer, porque se eu tenho energias, se eu tenho forças que me puxam para o outro lado, eu tenho que as trazer ao consciente, eu tenho que aprender a lidar com elas, portanto eu não as posso pôr no escuro. E esse castelo no ar, como eu falo, muitas vezes o que acontece é que
eu não gosto da realidade, eu não gosto da realidade, então eu crio uma realidade à parte. Então, tanto que pessoas com peixes muito fortes ou neptunos muito fortes muitas vezes não estão presentes, parece que estão ali, ou seja, o corpo está ali, mas a cabeça anda em todo o lado, menos no plano terrestre. São distraídos. Ou estão muito Distraídos, interiorizados. perdem coisas, despistados, porque não estão ali. Há como que uma recusa à realidade. Eu crio um castelo tão bonito, porque é que eu tenho que viver esta realidade quando o meu castelo é tão fantástico e tudo o que se passa naquele castelo é maravilhoso? Mas esse castelo pode ser interpretado, se assim podemos dizer, como uma forma de revolta e o seu mundo muito fechado? Pode haver revolta, exatamente, pode haver revolta, mas há sempre um escapismo à realidade. E o problema, o drama, ou seja, o peixe mal vivido, processos de álcool, de alcoolismo, de drogas, de fuga à realidade, mesmo em termos psíquicos, doenças psíquicas associadas ao escapismo, à fuga da realidade, tem tudo a ver com peixes e neptunos fortes no tema astral. É curioso, de facto, e a Gilberta já dizia que se identificava aqui muito com estas situações. Também tem o seu castelozinho à parte criado, Não sei. mas tem um mundo muito próprio e uma Sim. forma de encarar as situações. Helena, porquê No que... caso de influenciável, eu por acaso não sou Não é- influenciável. pois, Quando não é quero inf- uma coisa... Exato, não é influenciável no sentido, é permeável. Pois. Permeável Isso, ao exatamente. exterior. ouve muito bem as coisas e é capaz de mudar de ideia se, de facto... Não é o mudar de ideias, não é é sentimento, é interior, é apanhar a onda e Exatamente. estar na onda. Se estiver tudo a chorar, eu que fico, entrego-me completamente ao choro, mas se estiver tudo divertido, eu apanho como que eu vivo O os ambiente. sentimentos que estão na... Exato, é assim. Se tiver com um conjunto de pessoas e tiver 3 ou 4 pessoas que são muito negativas, eu sinto que essas pessoas são negativas. E sinto também a energia, se é boa ou má, isso com perfeição. Normalmente sei sempre quando estou a pedir alguém mau ou bom. Raramente Marca um me lado engano. muito intuitivo, muito Raramente visionário, me engano. ou se quiser profético no peixe, muito inspirado. Porque a energia do peixe, se quiser, a forma de arte associada ao peixe é a música. É uma forma de arte que você não toca, não apanha, é imaterial. É uma forma Não é real, não é real no sentido de concreto. Agora, eu posso encontrar uma pessoa sol em peixes, ou se quiser ascendente em peixes ou lua em peixes, mas ter um bom Saturno que me prenda à realidade. Se eu tiver um bom Saturno, eu sou uma pessoa que tem a capacidade de pôr exatamente esses sonhos e trazê-los à Terra, concretizá-los, realizá-los. Portanto, eu tenho que ver o mapa. Eu estou a falar do peixes como processo. Não como... eu depois tenho que ir ver o resto do mapa todo da pessoa para saber se é influenciável. Se todas as outras características têm tendência a atenuar ou aumentar. Infelizmente vamos ter que terminar a nossa conversa, o tempo do programa está no limite.